comigo, jovens! E Proteção está no ar. E hoje eu trouxe uma pessoa para falar tudo sobre o infra, né? E falar algumas outras coisas mais, porque é muito importante para a gente falar sobre esse novo processo que estamos passando aí dentro da proteção patrimonial mutualista. Mas vamos falar primeiro dos nossos patrocinadores. Na RX, gestão de associações não é novidade, é especialidade. Com processos bem definidos, métodos eficientes e entregas consistentes, a RX vai muito além. E neste mês, quem se antecipa sai na frente. Use o código EPROTECção02 e garante um desconto especial. A RX, administradora, satisfação que supera as expectativas. Clique agora no card ou no link da descrição e aproveite o seu desconto. Para revolucionar a segurança, conheça os equipamentos da Inova com bloqueio embarcado. Tecnologia exclusiva que interrompe o funcionamento de veículos e motos caso o rastreador seja removido ou se o SIM card for retirado, ou ainda se sofrer ação do jammer. Maior proteção contra furto e roubo, tornando a taxa de recuperação veicular muito superior. Fale hoje com os consultores do Grupo Inova e descubra condições especiais para a sua associação ou central de rastreamento. Grupo Inova, um universo de possibilidades. Mais informações no card acima ou na descrição desse vídeo. Vamos lá, ela já veio aqui algumas vezes. Tem polêmica também, porque eu acho que é maravilhoso, né? Ela sempre fala as coisas de um jeito muito sucinto, muito inteligente. E seja bem-vinda novamente, a doutora Fabiana Correia Santana. Seja bem-vinda de novo, Prazer estar aqui contigo. Vamos lá, né? Vamos falar sobre o infra, né? Que é o assunto do momento. Bora lá. Antes de tudo, quero agradecer, né, a presença sua aqui para a gente falar sobre este ponto, né, que é um ponto crucial. Eu queria que você pontuasse hoje o que você concordou ali no infra a partir da primeira vez que você leu. Foram momentos distintos. Bom, primeiro, obrigada, né? Obrigada por mais esse convite. É um prazer estar aqui. É um prazer poder dividir com você, conversar, Sim, trocar ideia e com todo mundo que ouve a gente. Eu tive sensações distintas em relação a essa norma. sim. Ali no período de construção dela, que a gente teve a oportunidade de reunir com a SUSEP muitas vezes, de falar que a gente ficou bem tranquilo, no sentido de, pô, a turma tá entendendo como é que o negócio funciona e acho que a gente vai ter uma norma muito adequada para aquilo que se pratica. Sim. Então, foi esse momento antecedente que, para mim, foi muito satisfatório. Todas as reuniões que a gente teve, nós fomos ouvidos, a gente pôde levar estudos, enfim, então, esse momento foi muito legal. Depois veio a norma em si e antes da norma veio o voto, né? Sim. E o voto foi lindo e maravilhoso, né? Então, eu saí daquele voto assim, uau, deu tudo certo, tá fantástico, né? E no dia que saiu o voto, a gente estava num evento, cara, é tanto evento que agora eu nem sei, no Rio de Janeiro, Sim. né? Com os ministros do STJ, do STF, com a presença da SUSEP, já estava marcado e calhou de ser no dia da publicação. E eu não tive tempo de ler a norma direito. Sim. Assim, o negócio saiu à noite, tinha um evento de manhã, eu tinha que preparar algumas coisas que um dos integrantes da banca lá tinha me pedido. E aí eu li o negócio ali, meio sonâmbula ali. Sim. De noite e tal. E falei, tá legal, tá bom. Tem que ajustar, mas o negócio tá bom. E aí, nesse mesmo dia, tivemos um debate bem rápido ali com a SUSEP. E a minha primeira impressão, somando voto com essa leitura enviesada, porque é uma leitura densa, né? Sim, muito. É uma norma complexa. Ficou bacana. Principalmente porque quando eu fui ler, a parte que eu me ative num primeiro momento foi a questão mais operacional ali, de como é que ficou o rateio, que era a maior preocupação de todo mundo. Perfeito. Né? E essa parte eu acho que ficou boa. Tá? Essa questão de preservar a lógica do rateio, da essência mutualista, nesse sentido de ser uma divisão de prejuízos e não um cálculo atuarial de precificação numa forma de seguro. Sim. As métricas que eles estabeleceram para as reservas técnicas, até mesmo para o capital,
Essa parte eu achei muito adequada e tecnicamente bem redonda. É claro Sim. que a gente tem alguns questionamentos a Sim, respeito vamos das aprofundar limitações aqui. que o capital traz, mas especificamente ali na questão da operação do rateio, que era uma das grandes dores, Sim. eu acho que a norma atendeu bem e nessa parte eu fiquei bem satisfeita. E essa foi a primeira leitura. Aí voltei, né? Dia seguinte, evento passa, acabou a festinha, vamos ler o negócio. Aí veio um baque. Sim. Veio um baque que veio junto com Vários elementos difíceis. e um monte de crítica, né? Sim. Evidentemente que ali não é filho meu, mas a gente põe tanta energia e tanta força no negócio que a hora que dá errado você se sente um pouco Sim. responsável pelo erro também, né? E tem muita coisa truncada. Te digo por quê. Quando a gente estava discutindo a lei complementar, quem abraçou isso de uma forma muito firme, mas muito centralizada, foi um dos diretores, foi a diretoria de regulação. Sim. E esse cara, ele até teve aqui, é o Carlos Queiroz, ele sabe tudo do negócio. Né? Ele participou de quase todos os eventos. Ele ajudou a parir esse menino. Sim. Lá na lei complementar. Então, ele junto com o relator, né, com o Vinícius Carvalho, participou de todas as discussões, ele teve em todas as reuniões com o Ministério da Fazenda, ele é um cara extremamente técnico, e aí cumpriu aquele papel ali no momento da lei complementar, que tem toda a estrutura de como a coisa deve ser. Uhum. Quando vai para dentro da SUSEP, para fazer uma norma como eles fizeram, que não trata de uma coisa, ela não trata de rateio, ela não trata de reserva, ela não trata de autorização, ela não trata de punição, ela trata da coisa toda. Sim. Aí você tem que chamar um monte de técnico. Foram mais de 15 pessoas para escrever aquilo ali. Foram vários departamentos. Sim. E cada um com uma atribuição. E aí nem todo mundo viveu esse processo de construção da lei complementar para ter a mesma compreensão da concepção do que foi aquele desenho. Sim. Então, eu acho que quando caiu na mão dos técnicos, ainda acho, sim, que fizeram um grande trabalho, mas com algumas confusões conceituais, que ficaram um pouco distante daquilo que a lei complementar teve como previsão e como premissa. Sim. Tá? Então, eu acho ponto positivo. Tá? O rateio. A questão do rateio eu acho que ficou muito boa. A questão da limitação de 1.000 itens ficou muito boa. E explico por quê. A ideia deles inicial era 14.000. Tá? Sim. A gente conseguiu apresentar um estudo que a maioria técnico-atuarial de como é que funciona uma entidade de 1.000 itens, como é que ela se paga, quanto que custa cada uma das coisas, qual que é o ticket médio, usando dados reais, e mostrar para eles que isso roda, que isso fica de pé. Sim. Tá? Então, eu considero isso uma vitória. E quem tem menos de 1.000 itens faz o quê? Isso, inclusive muita gente falou isso, né? E teve esse problema. Até nesse sentido, eu acho que a norma foi positiva, porque o parágrafo 1º desse artigo fala o seguinte: se você tem menos de 1.000 itens, mas você consegue fechar as suas contas, tá tudo certo, só me mostra, vida que segue. Tá? Tem um erro nesse artigo que é falar 1.000 participantes. Ele nem fala 1.000 itens. 1.000 itens acho que seria o correto. 1.000 itens protegidos, tá? Porque quando você coloca para participantes, um participante pode ter 100 placas. E aí? Né? Vou te dar um exemplo de um sindicato. Sim. Que tem 320 empresas associadas. Seriam 320 participantes. Imagina. É gigante, mas não cabe dentro de 1.000. Exatamente. Né? Então tem um erro que é conceitual. Se você já entendeu isso aí, está superado. Acho que a questão das reservas técnicas foi bem ponderada. O fato deles terem simplificado muito a lógica do raciocínio de seguro também foi bastante positivo. Sim. Eu tinha uma listinha assim, do que eu gostei. Essa questão da mas... reserva técnica, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, porque muita gente achou que foi exageradamente um valor alto, para que ali não conseguisse prosperar as associações talvez menores ou algum tipo de coisa. Como que funciona essa reserva técnica na sua visão e o que realmente ela vai impactar o mercado?
Bom, tem gente que vai ficar bravo, mas eu vou te dizer que para quem sabe que tem uma conta para pagar, fazer uma previsão da conta não devia impactar nada, eu sinto muito. A questão é que a proteção, ela sempre funcionou no regime de caixa. Sim. Que é o quê? Eu só vou me preocupar com o pagamento que eu tenho que fazer o dia que chegar a nota fiscal. Tá? Uhum. Então, aconteceu o sinistro hoje. Finge que hoje é 1º de outubro. Tá? Que dia que isso vira um problema na cabeça lá do financeiro da associação? Quando chega a nota fiscal. Sim. Tá? E entre uma coisa e outra, eu tenho um mundaréu de tempo. Né? Eu tenho tempo que o cara demora para abrir o sinistro, eu tenho tempo que demora para regular o sinistro, eu tenho tempo de uma eventual sindicância, eu tenho tempo da peça que eu não encontrei, eu tenho tempo da oficina que fechou, sei lá, diabo a 4. Eu tenho tempo que eu pedi para a oficina para jogar para frente essa fatura, que eu só vou pagar daqui 90 dias. Eu posso ter de 30 a 1 ano ali entre uma coisa e outra. Então, esse momento, tempo, é que ficou modificado na norma. Sim. Porque a obrigação de pagamento, ela sempre existiu. Então, o que é a reserva técnica? Tá? A reserva técnica é o seguinte, aconteceu o evento, 1º de outubro. Qual o dia que eu preciso fazer uma previsão orçamentária para pagar este evento aqui, 1º de outubro? É no dia que eu emiti a nota de pagamento? Não, é isso que mudou. Porque nesse dia 1º aqui eu já tenho essa obrigação. Então a reserva, ela é uma forma de dizer, olha, isso aqui que aconteceu hoje, esse evento parcial, ele custa quanto para você? A norma ainda te dá isso. Quanto você estima? É claro que você vai estimar isso com base em alguma coisa. Claro. Com alguma métrica, com um histórico, com um estudo, né? Isso aqui custa R$5.000. Então, amigão, seguinte, você bateu hoje, 1º de outubro. Quando você for fechar o mês, 30 de outubro, esses R$5.000 que você está estimando, ele vai entrar na sua conta de rateio. E isso vai virar o seu provisionamento. Sim. Isso é a reserva. Então, a única coisa que a gente tem é uma inversão de tempo e de momento, porque a obrigação já existia. Sim. A reserva é reservar o dinheiro para pagar a conta que eu já tenho que pagar. Já é obrigação. Já é obrigação. Né? O evento já ocorreu. Sim. Não aconteceu a nota fiscal. Então, a gente muda do regime de caixa para competência. Perfeito. Tá? É essa a grande questão da reserva. Mas eu tenho 2 tipos de reserva. Tem a PEL e tem a PEONA. Sem querer entrar em tecnicismo para não complicar a cabeça, né, das pessoas, uma é a provisão dos eventos a liquidar, que é essa aí que a gente já falou e que já aconteceu, e a outra é daquele que o cara bateu e não me avisou. Sim. Não tem como, né? Não tem como. E aí isso aí é uma estimativa. E isso aí é um cálculo matemático. Sim. E ainda assim a norma disse, olha, você pode provar que de acordo com sua base histórica, isso aqui é muito raro ou isso é muito pequeno. E aquilo que você precisa reservar para os eventos que acontecem e ninguém te conta, é claro, dentro daquele prazo, né, que prescreve, é pouco. Sim. Tá? Então, se você tiver organização financeira, ou se você não tinha, passe a ter, que vai ser bom para você também, e um suporte atuarial mínimo que seja, a única coisa que você vai fazer é comprometer, no final do mês, o dinheiro para uma conta que você já tem. Entendi. É isso. A reserva técnica é isso. E eles fizeram de uma maneira muito simples. Sim. Tá? É porque, assim, parece... pelo menos como quando eu li o infra, você falou que é denso, realmente eu tive uma dificuldade de entendimento de alguns processos ali, porque realmente é muito técnico. Então acaba que a maioria não consegue entender e acaba falando, né? É uma outra linguagem, Sim. É um universo novo, por isso vai demandar que a gente estude, se debruce sobre isso, até para a gente entrar nesse universo com mais conforto. Mas eles tentaram simplificar muito, aproximar muito da realidade do que a gente faz. Todo mundo não fala nos processos judiciais, Sim. E na vida, e no discurso, que faz rateio? O que é rateio? O evento aconteceu, eu ponho ele na conta para as pessoas pagarem. Perfeito.
Tá? A provisão passa por aí. O evento aconteceu, você vai ter que cobrar. Como a proteção ela tem uma volatilidade, quem está no grupo hoje não está amanhã, como a vigência é mensal, você vai colocar essa conta daqui a um ano ou você vai colocar essa conta agora que você já sabe que ela aconteceu? O que é mais lógico? É mais lógico colocar agora, porque você dá a segurança que aquele grupo que está ali vai ser responsável por aquele pagamento daquele evento que aconteceu dentro daquele grupo. Perfeito. Tá? Então, assim, a fala, a descrição, ela é complexa, demanda um estudo, demanda uma compreensão, mas é muito próximo do que a gente, pelo menos, disse que faz na prática. Sim, pelo menos diz que faz. Mas, vamos lá. Essa questão... Tem muita gente que faz também. Sim, também acho. Também vejo isso. Mas essa questão, por exemplo, do rateio. Nós sabemos que existe uma oscilação de valores muito alto caso a gente mantenha isso... porque é 3 meses, né? De 3 em 3 meses, né? De 3 em 3 meses você tem que fazer a revisão. Exatamente. Como não oscilar essas parcelas, né? Para o bolso do associado, visto que ele já considera esse valor já na conta dele. Tá. Essa também foi uma questão que a gente debateu muito. Sim. E que a gente sempre recebia a pergunta assim, mas rateia como se todo mês é tudo igual? Rateia como se você faz carnezinho? Sim. Né? E aí vem a explicação da prática. Que o que a proteção faz para que os valores sejam estáveis? Trabalha com o orçamento daquilo que pode pagar no mês. E aí, o que você faz para que aquilo se encaixe dentro daquele valor? Ou você pedala o fornecedor, ou você muda a data, ou você é de fato organizado, né, e consegue fazer a programação dos pagamentos dentro daquilo que é o seu orçamento. Sim. Ou você aumenta o orçamento, ou você diminui a despesa. Tá? Mas isso, dentro de uma matemática atuarial, não traz segurança. Sim. Então, qual foi a fórmula que a superintendência propôs, que eu acho que é inteligente, porque ela nos deu o direito de conseguir manter estável o valor da contribuição. E isso traz uma vantagem comercial que é muito grande. Sim. Cara, eu vou te dar segurança. É claro que pode oscilar? Pode, mas eu vou te dar a segurança de que a variação não vai ser grande, mesmo que a variação de sinistro seja grande. Como? Você pode cobrar, na verdade, na norma descrito deve, uma contribuição de estabilização. O que é isso? Você sabe que um determinado mês, dezembro, é o mês que você tem maior sinistralidade. Sim. Então, dezembro, você tem 12% a mais de sinistro do que você tem no ano inteiro. Estou inventando um número. Sim, tá? Projeção. Ok. Se você sabe que dezembro você deveria cobrar 12% a mais e cobrar 100 ou 112 faz com que você perca o seu cliente, né? Cobrar 112 no caso, o que você faz? Ao invés de você cobrar 100, você cobra o ano inteiro 101. Você pegou esses R$12 e colocou R$1 por cada mês. Diluiu ele para o momento mais específico. E aí você deixa isso, que é a contribuição de estabilização, para, na hora que você tiver aquele pico de sinistro, você tem onde amortizar sem ter que jogar no rateio. Perfeito. É isso. Isso vai poder fazer isso? Não, isso é obrigatório Isso agora. é obrigatório, né? Então, perfeito. Isso entra dentro da fórmula. Beleza. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão das administradoras. Por quê? As administradoras elas vão entrar ali como uma parte, né, que vai comunicar com a SUSEP e comunicar com as associações. E dentro de tudo que eu vejo, a maioria das pessoas, elas comentam de que a associação só vai ser mero coadjuvante dentro desse perfil, desse novo perfil. De fato, algumas coisas dentro das administradoras eu acredito que não poderia estar. Como eu vou até te falar sobre o marketing, por exemplo, eu acho que é algo que não deveria estar, ou como até o próprio consultor ali. Mas dentro desse estabelecimento, o que de fato a gestora vai ter que ter o acesso e o que não é obrigatório? Tá. Vamos falar primeiro do que vai ficar na associação? E aí, perfeito, depois a gente vai para o que vai ficar na administradora. Mas antes disso, deixa eu te falar essa questão do marketing e do consultor. Nesse ponto, a norma, para mim, tá? E para o entendimento da confederação e das federações que fizeram esse estudo, está errada. Ela está equivocada. Tá? Um dos
corações, né? Ou um dos pulmões, né? Que o coração a gente só tem Sim. Um dos pulmões. Um dos pulmões. Da associação são seus consultores, né? Basicamente foi ele que construiu basicamente tudo, né? Cara, que desbravou. Aquilo, né? É aquilo que sustenta a operação na maioria das vezes. Isso. E ao contrário do que a gente tem com as corretoras de seguro e no seguro, normalmente a relação do consultor ela é de um para um, ela é com aquela associação. É Sim. o consultor daquela base, é o consultor daquela associação. Existe uma relação de fidelidade. Por mais que ele seja um autônomo, na maioria das vezes, Sim. ele não vende proteção da associação A, B, C ou D, o que tiver mais barato. Ele vende da B e acabou. Perfeito. Né? Ele tem aquela relação. Ele representa aquela associação. Ele representa aquela associação. Então, quando você diz que ele deixa de representar aquela associação e vai para uma administradora que não tem nem que fazer comercialização, porque isso é um conflito de competência, tá? E ele tem que estar ali na administradora, longe da associação, você quebra a lógica sistêmica. Sim. É um risco altíssimo. Não tem cabimento isso. Exatamente. Tá? Então, nesse ponto, eu acho que existe um equívoco, que depois a gente foi entender que é até mais redacional do que qualquer outra coisa, porque o que eles queriam é que a administradora tivesse algum tipo de cadastro e controle desse consultor. Sim. Lá da associação. Tá? Mas a redação foi um pouco infeliz. Então, ela deu a impressão, e ela precisa ser corrigida por causa disso, pelo menos ao meu ver, de que não é só um cadastro, não é só um registro. Sim. O consultor ficou dentro da administradora. Não pode, porque não faz sentido. Se uma administradora faz a gestão de 5 grupos, né, aí eu mudo a lógica. Eu tenho um consultor que ele vai vender o quê? 5 tipos de produto. Sim. Não é assim que o mercado funciona. Não foi feito para respeitar o que o mercado funciona. Sim. E outra, o papel da administradora não é comercial, né? Exatamente. O papel dela é de gestão. E são duas coisas que conflitam. Porque comercial quer o quê? Quer detonar, de vender, custe o que custar, quer trazer para dentro. Gestão não. Gestão é controle, gestão é compliance. Sim. Então, são coisas que não se combinam. Tanto que tem uma coisa maluca na norma, que é, você tem o artigo, posso errar o número aqui, tá? 26 dizendo uma coisa, e depois você tem lá o 27 falando assim, é vedado, é proibido a administradora fazer comercialização. Uai, aí ficou bom para danar. Sim, eu tenho que controlar o consultor, ele é meu, mas eu não posso vender. Então, eu estou controlando esse cara para quê? Exatamente. Então, a ideia que está por trás daquilo é que, lá no seguro, as seguradoras têm o cadastro de quem são os corretores que vendem para ela. Porque quando esse corretor lesa lá no final um consumidor, essa seguradora é acionada. Sim. Então, um dos 18, 15, sei lá, técnicos que foi fazer isso, pensou a mesma coisa. Falou, vou plugar esse cara na administradora, porque se ele vender o que não existe, se ele fizer alguma meta, se ele fizer uma promessa ali de algo que ele não consiga cumprir, alguém tem que responder. E esse alguém que está sobre a minha tutela aqui é só a administradora. Então, o erro vem daí, tá? Agora, espero não estar errada no que eu estou dizendo, mas a SUSEP já entendeu esse equívoco redacional e já se posicionou no sentido de que isso precisa ser corrigido. Eles já disseram isso em eventos públicos. Já foi confirmado. Então, isso aí já está teoricamente tranquilo. Então, onde fica o consultor? Na associação e não em outro lugar. Perfeito. Quero falar algumas coisas da correlação também entre a administradora e a gestora, a administradora e a associação, de quais são as responsabilidades de cada um. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Normalmente, assistência 24 horas é uma grande dor de cabeça para as associações, mas quem contrata Assiste-me não tem esse problema. Com um modelo focado em qualidade, a Assiste-me entrega 95% de satisfação para o seu associado, índice muito acima da média do mercado. Então, se você está cansado de receber reclamações sobre assistência 24 horas em sua associação, eu te convido a conhecer Assiste-me. Eu uso e indico. E tem mais, seguidor do Proteção tem condições especiais.
Além de contar com uma tabela de preços diferenciada para veículos, você ainda conta com 50% de desconto na primeira mensalidade. Então não perca tempo. Entre agora no card acima ou na descrição desse vídeo e garanta o seu desconto. Assiste-me. Inovação na gestão do seu atendimento. E você já ouviu falar da FAM? A FAM nasceu para fortalecer as associações de proteção veicular. A FAM oferece suporte, promove cursos, congressos e treinamentos, garantindo organização e transparência para o setor. A missão da FAM é proteger quem protege você. FAM, unindo força pelo associativismo. Faça parte dessa história. Associe-se pelo card que aparece neste vídeo ou entre no link da descrição. Vamos lá, vamos falar sobre essa correlação de o que realmente a gestora vai ter acesso e o que a associação vai ter acesso. Na questão financeira, digamos assim. Tá. Antes disso, deixa eu só terminar um negócio que eu estava falando. Beleza. Que eu não terminei. O que fica na associação? Que é por onde a gente ia começar, eu vou falando tanto que eu me perco, né? Beleza. Toda relação com o associado, a lógica da lei complementar é que ela seja da associação. Então, não só a relação via consultora, a relação ali comercial, mas a relação de entrada, de formação do grupo, de condições de admissibilidade, daquilo que a gente chama de subscrição, tá? De condições de aceitação, de condições de pagamento. Então, tudo aquilo que é relacionado ao associado deve continuar, que agora chama participante, né? Sim. Deve continuar a cargo da associação. É isso que a lei complementar diz. Tá? Então, eu não consigo colocar ela como um mero sei lá o quê, como todo mundo está falando, uma pontinha da história. Sim. Não, é ela que faz formar o grupo. É ela que faz com que aquilo nasça. É ela que continua tendo o controle de toda a distribuição. É ela que vai definir a regra do jogo. É ela que contrata a administradora. Sim. A associação é a que faz praticamente toda a parte hoje. Mas isso vai continuar? Tudo isso que eu acabei de dizer, ela continua fazendo pela lei complementar. Perfeito. Tá? Toda essa relação de formar o grupo, definir as regras, definir as políticas, inclusive qual administradora contratar ou não contratar, atender o associado, receber os documentos, tirar as suas dúvidas, fazer a venda, fazer a adesão. Isso é da associação. Sim. Tá? E isso, voltando lá, comercializar outros produtos também, né? Como assistência 24 horas. Ela pode continuar funcionando como associação normalmente. Inclusive, a norma é muito clara em dizer que assistência pode ser prestada pela associação. Tá? E a gente sabe que muitas associações, na última década, tomaram para si essa atividade de assistência por entender que é mais rentável para elas. Algumas não. Algumas contratam a Assiste-me, que eu, inclusive, gosto muito do Luiz, meu amigo querido. Mas outras resolveram prestar atividade de forma direta. E elas podem continuar, tanto contratando quanto fazendo. Sim. A lei permite isso. Assistência não é rateio. Assistência não é sinistro. O que está sobre administração e gestão da administradora é a parte do sinistro. Sim, somente essa parte. Somente a parte do sinistro. Que é obrigatória, né? É obrigatório. Assim. A parte dos serviços, então, vidro, que a gente sabe que é um serviço que tem uma margem legal, assistência, locação, rastreamento, isso é serviço. Sim. Isso não entra e não... Isso não é sinistro. Sim. Então entraria só no setor de sinistro. Agora, com relação... A gestora. Isso, né? Com relação na administradora, o dinheiro... vai passar primeiro na administradora, o que vai passar, o que não vai passar, o que vai ter acesso, porque muita gente fica preocupado em ter acesso, meio que ficar à mercê de uma administradora. Tá. Vamos voltar lá no começo do conceito do que é o rateio. Rateio é um evento que já aconteceu, é uma conta que você já tem que pagar. Já é necessário pagar. E é um dinheiro que você já cobrou lá do grupo de proteção para pagar um evento que é desse grupo. Tá? Sim. Resumindo, se não é assim que deveria ser. Essa conta é uma conta 0 a 0. Eu tenho aqui 100. Vai sair. Comprometido para pagar, eu
vou ter que gastar esse 100. Tá? Isso aqui é uma conta que não dá resultado. Por isso que isso cabe dentro do mutualismo, cabe dentro do terceiro setor. Sim. Não lucrativo. Diferente de serviço. Serviço é outra história. Serviço tem margem. Tá? Perfeito. Essa parte aqui, ela foi tratada na lei complementar como se fosse uma coisa no direito que a gente chama de patrimônio de afetação. Aquilo já deixou de pertencer à associação, ao presidente da associação, ao dono da associação, àquele CNPJ, para pertencer ao grupo, no sentido de que aquele grupo tem uma conta para pagar. Sim. É essa conta para pagar e é esse dinheiro que a gestora tem a chave do cofre. Esse dinheiro, estou chamando de gestora, mas é administradora. Sim. A administradora, ela tem o controle da suficiência e da aplicação desse dinheiro na finalidade correta, que é Sim. pagar a indenização do associado e a oficina. Desde que a associação autorize, tá? Que a associação tem que autorizar o sinistro também. Mas só para não confundir. Vamos lá. Então, esse controle financeiro aqui, desta parte, que é a parte relacionada ao custeio do rateio, ela cabe à administradora. Então ela já vai entrar diretamente já para a administradora. Ela entra diretamente. Então, eu poderia ter 2 boletos? Sim. Eu posso ter um boleto que a associação vai cobrar os serviços que ela presta ou que ela intermedia, mais a taxa associativa, e um boleto que a administradora arrecada, que é para pagar toda a conta de rateio e evento, mais a taxa de administração. Funciona você ter um cliente e mandar para ele 2 boletos? Não. Não, cara, não funciona. Né? Então, eu acredito que a lógica que o mercado vai adotar é a de split, Sim. que é a administradora arrecada, porque esse dinheiro do rateio tem que entrar lá, não tem outra. Já é obrigatório. Já é obrigatório, mas ela arrecada todo o montante e explita. Aquilo que é dela, enquanto taxa e enquanto rateia, rateio fica ali, dela não, do grupo, para pagar a conta que já existe. Tá? E aquilo que é serviço, aquilo que é pertinente à associação, vai para a conta da associação. Eu acho que a lógica financeira vai ser essa. Sim. Eu queria que você explicasse sobre essa questão do grupo. Porque a administradora, o CNPJ, como é que vai funcionar essa questão, né? Quem que vai administrar esse valor todo? Porque o grupo são associações que vão estar colocando esse valor lá, que vai estar entrando esse valor lá. Quem que vai administrar? Quem que vai ser o responsável por isso? E quem são as outras pessoas do grupo? Como é que funciona esse grupo? Quem forma o grupo é a associação, tá? Então, eu vou falar de ramos que fica mais fácil. Sim. Tá? Então, Ótimo. uma associação resolve ter 3 grupos. Ela tem um grupo passeio, ela tem um grupo moto e ela tem um grupo pesados. Okay. Então, aquela associação formou 3 grupos que ela escolheu que fosse assim, tá? Uhum. Porque podia ser o grupo dos carros amarelos, o grupo das meninas tristes, Sim. ou felizes, ou o que for. Qualquer grupo. Qualquer grupo. Não tem regra para formar um grupo, tá? Perfeito. Tem que existir uma coerência financeira de por que aquelas pessoas estão reunidas e por que aquilo se paga, tá? Na lei complementar, quem forma grupos é a associação. Só uma associação pode formar um grupo de proteção. E ela pode formar mais de um. Ou um só. Sim. Tá? Por que, então, que esse grupo tem um CNPJ? Porque o dinheiro que pertence a esse grupo, a esse CNPJ, é só o dinheiro do rateio. E a associação não faz só isso. Sim. A associação ela pode fazer serviços diversos. Ela pode ter a taxa de administração para custear os custeios estruturais dela ali, de funcionamento. Sim. Ela pode ter o cartão de benefício. Ela pode ser uma associação de verdade do clube do bairro. Isso é associação, entidade lá do terceiro setor. Perfeito. Grupo é aquele conjuntinho de pessoas com características definidas ali na regra que a associação colocou no seu estatuto, que vai suportar entre si o custeio do rateio. Sim. E aí quem toma conta do dinheiro desse rateio é a administradora. Mas de quem é o dinheiro? Sim. O dinheiro é do grupo. O dinheiro é do CNPJ do grupo. Se a administradora tiver um problema, por exemplo, o administrador estiver devendo imposto, estiver devendo uma ação trabalhista, ou o cara for muito doido, quer ir lá e meter a mão. Não pode. A justiça não pode bloquear esse dinheiro. O cara não pode meter a mão nesse dinheiro. Esse dinheiro não é dele. Sim, esse dinheiro é um dinheiro que está comprometido, carimbado, para pagar uma conta que já existe. Perfeito.
Tá? É isso. Então, o grupo ele é uma entidade contábil financeira. É porque ficou meio confuso da forma de como foi Mas foi explicado uma essa engenharia questão. louca, né? Sim. É um desenho novo, é uma coisa nova, é uma inovação, é um modelo que não existe no mundo. Então, não é simples da gente entender mesmo. Sim. Mas foi uma forma de trazer segurança para o consumidor também. Então, assim, deixa de existir aquela coisa do presidente olhar ali e falar: não vai dar para pagar esse caminhão esse mês porque minha obra tá alta e eu preciso pagar a fatura da obra, senão o pedreiro vai embora. Não Acabou, pode. amigão. Não vai existe dar. mais isso. Não vai rolar. Esse dinheiro já está comprometido, porque o sinistro já aconteceu e ele já está ali dentro de uma caixinha e a chave da caixinha está lá na administradora. Perfeito. Queria falar com você sobre o marketing. Por que o marketing hoje, dentro do infra, foi passado para a administradora? Sendo que, como que ela vai administrar isso? Existe uma Ou resolução... é outro erro também, né? Não sei. Existe uma resolução, se eu não estiver enganado, é a 382, que ela estabelece a responsabilidade, e aí a gente fica fazendo esses paralelos com o seguro, porque não tem jeito, Sim. porque quem fez a norma pensa seguro, né? Então acaba associando uma coisa com a outra. Que estabelece que o corretor tem a responsabilidade pessoal por sua conduta, mas a seguradora responde por esse corretor. E esse corretor tem que submeter à seguradora todas as peças de marketing que ele vai fazer. Tá? Sim. Então, o que eu acho que o cara que foi escrever esse negócio lá pensou? Opa, vou pegar o modelinho lá da 382 e vou colocar a administradora para tomar conta da peça de marketing. Errou. Por quê? A administradora não vende, Não a tem administradora como. não tem que ter relação Exatamente. com o consultor. Então, é o mesmo erro. É o mesmo erro conceitual. Perfeito. Tá? Então, as duas coisas estão conectadas. Também entendo que a superintendência já entendeu isso, que já é um assunto que está tranquilo, já está digerido. É um assunto de bastante consulta. Foram recebidas 2.000 questões. Tem muita consulta. Tem Sim. muita coisa que não tem nem cré com leque, não tem pé nem cabeça, mas tem muita coisa que tem pertinência Que e faz que vai sentido. ser observado e faz sentido. Sim, Tá? perfeito. Essa é uma delas. Marketing não tem que estar ali. Mas é possível que se estabeleça algum tipo de regra que a administradora, que a associação tenha que submeter à administradora as suas peças para ver se aquilo está em conformidade com o contrato. Sim. Eu não descarto essa possibilidade. Ah, tá. É porque às vezes a associação ela pode exagerar ou não entender fazer algum tipo de marketing impróprio, por exemplo. Ela pode vender um negócio que não existe. Sim. Né? Então seria ali e como mais a pra... associação acaba não respondendo de forma tão direta como a administradora, Sim. você coloca alguém para fazer essa supervisão. Não é que o marketing está lá, mas Mas que tem que falar, isso passar aqui- por ali. sim, isso No aqui não seguro já pode. acontece isso. Sim. Tá? Então, o cara fala assim, olha, não, você não pode chamar isso aqui de seguro, por exemplo. Estou dando um exemplo idiota, mas é. Sim. Tá? Isso é proteção patrimonial, volta lá, corrige. Volta lá. É só para Ah. ter um filtro, por exemplo, né? Eu acho que isso vai acabar ficando assim, como um filtro de última instância. Perfeito. Queria falar sobre representatividade. Quem que tá nos representando ali com uma força maior dentro do próprio, dentro da própria SUSEP para comunicar? Eu sei que tem muitas federações, muitos lugares, muitas pessoas fazendo, até os próprios gestores indo direto, mas eu acredito que a gente sente falta de alguém que nos represente e que também responsabilize. Porque se todo mundo pede, não tem responsabilidade de ninguém. Quem que você acha hoje que possa representar a gente e que possa movimentar essas imperfeições, né, que aconteceram aí dentro do infra? Olha, a consulta pública, como o próprio nome diz, ela é pública. Por isso que você tem ali 2.000 questões. Tá? Sim. Agora, eu acredito que a organização da sociedade civil é algo muito saudável. Primeiro, porque você tem cabeças somando, debatendo, convergindo, divergindo, para formar uma posição final, que nem sempre vai ser a mesma para todo mundo, né? Às vezes as pessoas vão divergir. Não dá para te dizer que um mercado que acabou de nascer tem necessariamente um representante.
Sim. Mas eu posso dizer do que eu vejo hoje como movimento, que eu acho que é um movimento mais forte, e fico muito feliz que ele esteja acontecendo, porque é um mercado que foi sempre muito desunido. Sim. Tá? Ainda continua. Que é a Confederação Nacional de Proteção Patrimonial Mutualista. A confederação, ela é relativamente recente, mas ela conseguiu reunir muita gente. Então, hoje, já são 12 estados com 12 federações que integram essa mesma confederação, Confederação Nacional de Proteção Patrimonial Mutualista. Tá? Ok. Como é que aconteceu essa questão da consulta pública para a confederação, por exemplo? Nós fizemos diversas reuniões com os presidentes dessas federações, e cada federação representa um número X de associações. Né? Então, para falar de Minas, por exemplo, a gente tem a FENG. A FENG faz as reuniões com seus associados, dizendo quais são as proposições ali de alteração. As pessoas sugerem mudança, adequações ou colocam questões, levam, isso soma, consolida ali na FENG, a FENG traz para a confederação e a confederação discute isso com os outros estados. Então, você tem uma turma lá de Alagoas, a FEMAL, né? Você tem uma turma lá da Paraíba, é tanta letrinha que eu confundo, mas acho que é FEPAM. Você tem a turma lá de Brasília, a FEBRAP, você tem a turma de São Paulo, a FECASP. É a primeira vez que eu vejo pessoas desse segmento se reunindo em prol de uma questão comum. Ah, vai brigar, vai ter disputa de poder, um é mais bonito que o outro, um comprou a mãe, vendeu a tia, não me interessa. Deixa eu te falar dos louros. Né? Sim, o que a gente conseguiu fazer uma consulta pública de 36 páginas com suporte de contadores, atuários, vários presidentes, vários advogados que discutiram esse assunto e chegaram ali num consenso. Sim. E nós entregamos para a SUSEP essa consulta com essas 36 páginas, com as sugestões aprovadas ali numa assembleia entre esses presidentes dos estados. Tem gente que não concordou. Sim. Tá? E quem não concordou, em um ponto específico, foi lá e fez o seu questionamento específico. Né? Porque isso é bastante democrático. Sim. Mas é muito legal quando você tem a possibilidade de conversar com a autarquia dizendo, olha, eu estou aqui representando 200, 300 federações. Eu estou aqui representando 40%, 50% das placas que estão cadastradas aí nessas 2.000. É muito mais fácil conversar desse jeito, né? É muito mais fácil e não vou dizer que tem mais peso do que uma pergunta individual, porque não tem. Às vezes tem um cara que é um genial ali que pensou mais do que todo mundo. Exatamente, sempre tem. Mas é muito legal você ver que a sociedade resolveu se unir e se organizar. Perfeito. Dentro ainda dessa visão, você que participa o tempo inteiro ali, muito dentro desse mercado, quais foram as maiores mudanças que você colocou ali para o infra que você acha que deveria realmente mudar? O que a gente entendeu que precisava de revisar? Vou colar. Boa, pode ir lá. Porque é importante. Primeiro eu vou colar uma outra coisa. Beleza. Quem está dentro da Confederação Nacional das Associações e Administradoras de Proteção Patrimonial Mutualista? Beleza. Tá? Que a gente chama de CNPPM. A FENG, Minas Gerais, FEBERGE, Rio de Janeiro, FEBAC, Bahia, FECASP, São Paulo, FEMAL, Alagoas, FASCOB, Sergipe, FEMES, Espírito Santo, Federação da Paraíba, FEPAPM, tinha falado errado. Sim. Tá? A FABSul e estamos conversando com o pessoal do Mato Grosso e de Goiás. Então, é muita gente. Tá? Se você pensar quantas associações tem dentro de cada uma e quantas placas tem dentro de cada uma... É um número significativo. É uma galerona. Então, a gente apresentou isso de forma coletiva e aí eu volto na sua pergunta anterior.
Então, são esses aqui só que representam? Não, mas essa turma está conseguindo se estruturar, é muita gente, então eu entendo que a confederação passa a ter uma força bastante relevante. Vamos lá, o que a gente pediu, resumindo, bem resumo do resumo, tá? Beleza. Cada um desses presidentes aqui tem a cópia lá das 36 longas páginas, mas vamos lá. Mas o que mais, assim, causa impacto? Prazo e autorização, tá? Passar os 18 meses para 24, passar os 60 dias para 120. 18 meses é o prazo final para a associação se adequar. E 60 dias é o prazo que a administradora teria após a publicação da norma para fazer o pedido de autorização. Tá? Perfeito. Então, esses 2 prazos a gente pediu dilação. Não sei se vai ser atendido, Sim. ou não sei se vai ser atendido tanto assim, tá? Mas a gente espera. Especialmente esse prazo de 60 dias eu acho muito curto. Tá? Saiu a norma dentro de 60 dias, eu tenho que arrumar tudo para apresentar uma administradora, que é algo complexo, tecnicamente bastante complexo, eu acho puxado. Então, eu acredito que a gente vai ser atendido nisso daí. Tá? A questão da estrutura societária e dos acionistas, a vedação na lei ficou muito na norma, né? Na norma em consulta pública. Ficou muito pesada. Sim. Ele colocou colateral de terceiro grau em linha reta. O normal, eu digo, fazendo um paralelo com a seguradora, é até segundo grau, não é até terceiro grau. Tem até um tipo de regime lá, que é da LRS, que é um tipo específico de seguro, que vai até o terceiro grau. Mas ele vai até o terceiro grau, mas colocando como parte relacionada só o administrador. Para a gente, não só entrou o terceiro grau lá do parente, que é o cunhado, como entrou também o empregado. Então, é o cunhado do empregado. Uai, tá doido. Difícil, né? Vamos fazer um laranjal aqui nesse negócio, tá doido, não dá. Então, a gente colocou todas essas questões, tá, para tentar manter o parentesco em segundo grau. Reputação e penalidades. O que entra aqui? A lei complementar, ela deixou muito clara que quem estiver sendo processado pelo artigo 16 da Lei contra o Crime do Sistema Financeiro, isso não vai ser desabonador para que você possa se habilitar como administrador. Sim. Só que um monte de gente foi processado pelo artigo 16, mais lavagem de dinheiro, mais... como é que chama? Tem outros elementos quando ali, juntam um monte de bandido? Quadrilha. Mais quadrilha. Pode ser congresso também, né? Brincadeira. Enfim, a gente pediu para que houvesse uma compreensão de que aqueles crimes que foram associados ao artigo 16 também sejam compreendidos nessa questão de não ser desabonador. Tá? Uma outra questão que tem lá é que quando fala da suspensão da administradora, ela afeta suspensão como medida cautelar punitiva da SUSEP, tá? Então, chega numa situação que a administradora está fazendo uma confusão tamanha que a SUSEP tem que mandar suspender a atividade. Então, pensa uma administradora que tem, de novo, 5 grupos plugados. Tem um grupo fazendo coisa errada, tá? E a administradora fazendo coisa errada desse grupo. Esses outros 4 aqui vão ter suspensos também a sua autorização para fazer, vamos chamar de vendas, né? Para facilitar, para fazer as adesões. Porque eles também têm acesso ali ao que pode acontecer de errado, digamos assim? Eu acho que é um erro normativo. Sim. Eu sei que tem que suspender a administradora, senão ela vai perpetuar o erro. Mas seria interessante se você limitasse essa suspensão a quem está fazendo, a nhaca, né? E desse a possibilidade desses outros 4, falar, amigão, vaza, que essa aqui não está dando certo, então antes que você seja prejudicado, vai caçar sua turma. Inclusive porque a associação tem a liberdade de contratar. Então é interessante que ela saiba o que está acontecendo para que ela possa mudar de contratante. De contratado, perdão. Tem uma outra coisa maluca lá também, que também fizeram com o paralelo do seguro, que é transferência da administração. Ficou parecendo que a administradora é a dona da carteira, que ela que vai transferir aquele grupo para uma outra administradora. Não é isso que está na lei complementar. De forma nenhuma. Quem é o contratante é a associação. Perfeito. Então, é a associação que resolve para onde que ela vai e para onde que ela fica. É claro, de acordo com as normas contratuais. Sim. Tá? Mas esse também é uma questão que a gente pediu para que fosse alterada.
Outra é aplicar o mesmo prazo prescricional que a gente tem no seguro, tá? Que é de 1 ano. Sim. A questão da publicidade e da intermediação, a gente já falou até aqui. Ok. Né? Isso aí também já está lá nos questionamentos. E dos consultores também. A questão dos consultores, aí entra tudo. No conceito de intermediação, eu estou Sim. colocando... Porque ele não fala consultor na norma, ele fala intermediador. Então, por isso Sim. que eu estou usando essa expressão. Tá? E a gente fez também solicitações em relação à questão do capital. Tá? Essa coisa do capital adicional regional. Sim. E porque por também regionais são preços, são valores diferentes, né? Você tem 24 mil para um e 1.760.000 para outro. Qual o sentido, Muito né? diferente. A gente está no mundo digital. A administradora pode estar em qualquer lugar. Sim. Né? Eu moro em Brasília, trabalho em Brasília, meu escritório, minha turma está toda em Belo Horizonte. E nem sempre em Belo Horizonte, tem gente que nem em Belo Horizonte está. Sim. Acho que isso hoje é normal do mundo. Normal. Né? Então, não faz mais sentido essa regionalização. E os valores estão absurdos, né, de um para outro. É uma discrepância maluca. Né? Pegou uma norma que é uma norma de seguro, que já é uma norma super defasada, que se embasa em dados antigos de uma realidade que não é a realidade de outra. Então, a gente está questionando essa questão do capital, pedindo para que ele seja único nacional. E também, então, uma questão um pouco mais técnica, mas que é importante, que é o seguinte. A regra de capital, existe uma resolução que no seguro faz a previsão que a sua capacidade econômica tem que ser o dobro do capital que você tem que ter. Sim. Então, vamos lá. Finge que você está em Alagoas e você precisa do capital base, que é 1.200.000, mais 40 mil, que é o capital regional. Então, você precisa 1.240.000. Perfeito. Se você tiver só 1.240.000, qual que é o raciocínio da SUSEP? Se seu filho tiver uma dor de barriga, você vai tirar dinheiro de onde? Então você tem que ter um... Não dá para você ter 1.240.000. No raciocínio deles, você tem que ter... O dobro. O dobro. Então você tem que muito ter... também, né? Não sei fazer conta não. 2.480. 2.480. Isso. 2.480. Tá? Tem uma lógica nisso? Tem. A lógica é que no primeiro ano de operação, o normal é que as empresas gastem. Então, se ela vai só gastar aquele capital, que é o capital mínimo que ela precisa ter para sustentar a operação, vai ser diluído. Que é aquele 1.240, ele vai ser comido pelos próprios custos operacionais. Sim. Então, lá no seguro a lógica é essa. Tá? Só que lá no seguro, esse capital ele serve para bancar a operação inteira. Ele serve para bancar o risco de subscrição, o risco de capital, o risco de mercado e o risco operacional. Na administradora, não. Esse capital ele só serve para o risco operacional, porque a administradora não responde pelo sinistro. Sim. A gente já falou isso lá no começo da conversa. Quem responde pelo sinistro é o rateio. Perfeito. Então, para que eu vou empatar o dobro de capital se esse capital não vai servir para cobrir o problema que eu vou ter? Não faz sentido. Tá? 1 para 1, talvez também não seja exatamente um o pouco suficiente. Menor, né, mas vamos lá, 10% a mais, 20% a mais, alguma margenzinha além daquilo que se propõe, a gente fez um estudo nesse sentido. E como eu te disse, a gente também está pensando em capital, a gente pensou em capital nacional e não em capital regional, tá? Afastando essa questão das localidades. E aí viabiliza muito também quem tem operação em São Paulo, quem tem operação no Sudeste. Sim. Né? Porque é onde as reservas são, o capital é muito maior. Perfeito. Cara, conversar contigo já passou aqui quase 1 hora, mas eu tenho algumas perguntas, assim, vou tentar ser o mais sucinto possível, sobre a questão, primeiro, sobre a questão do que está acontecendo no mercado. Muitas associações estão desesperadas e acaba indo para outras vertentes, né? Digamos, vai ali para uma S4, tenta mudar para uma própria seguradora, tem as cooperativas. Para quem cadastrou na proteção patrimonial, é possível fazer essa mudança? Olha, ou quem já estava nessa mudança, né? A lei tem a previsão de que ou você contrata uma administradora ou você encerra a operação. Então, tem que ter ciência que a forma de regularização é essa.
tá? Perfeito. Evidentemente que você pode encerrar a sua operação para abrir uma seguradora. Tá? Ok. Se vocês estão achando difícil abrir administradora, amigão, Experimenta. pula alto, tá? Porque a seguradora, o buraco é bem mais embaixo. Sim. Tá? E além disso, além da questão da gestão ser mais complicada, da régua ser mais alta, a gente também tem a questão do capital e da reserva. Sim. Nós temos, enquanto administradoras, um modelo extremamente simplificado. Sim. Tá? Então, tem um monte de planilhinha rodando aí, o WhatsApp, aquela coisa louca do mundo, comparando. O que você precisa numa operação de 10 mil itens enquanto S4, o que você precisa numa operação de 10 mil itens enquanto administradora. Os números são muito diferentes. Na S4, você precisa de muito mais dinheiro. Sim. Então, o que leva alguém a fazer essa opção pela S4? Eu acredito que muita gente optou por isso num momento anterior. Cara, estou sem saída, estou com um processo penal, um processo civil, cansei desse negócio, vou gastar mais, mas vou investir num negócio aqui de longa duração que vai arrancar meu couro, mas que também vai me dar um bom retorno. Sim. Né? Então, para quem tem porte, estrutura, especialmente estrutura organizacional, que quis abrir uma seguradora, lá naquele momento, eu acho que faria muito sentido. Faz muito sentido hoje também, para mim, Fabiana, essa é uma opinião totalmente pessoal, tá? Se você não quer trabalhar apenas com dano patrimonial, tá? Você quer fazer vida, você quer fazer APP, você quer fazer, sei lá o quê, seguro de qualquer outra coisa que não seja patrimonial, não cabe dentro da proteção. Sim. Tá? Você quer ser o dono do capital? Que a gente já entendeu aqui que a administradora não é a dona do dinheiro, ela toma conta do dinheiro. Não, eu quero ser o dono da seguradora, porque depois eu quero ser o dono do banco e eu quero ser o dono do mundo e beleza. Então, cara, vai nessa, sua opção é aquela lá. Perfeito. Agora, saiba que quem come prego sabe o que tem. Sim. Entendeu? Inclusive, eu queria falar um pouquinho das cooperativas. Claro que a gente não vai estender muito aqui, eu quero um episódio só para falar de cooperativas contigo, mas muita gente foi pro campo de cooperativa. Você acha a melhor solução? Como que funciona nesse aspecto? Tem muito problema agora, né, com essa questão de cooperativa também. O que você pensa sobre esse ponto? Só para ser sucinto, quem foi para a solução de cooperativa e continuou funcionando como associação, sinto muito, mas você não fez uma opção legal. Você agora tem um pepino na mão, porque você não consegue transformar uma cooperativa em associação, logo você não consegue contratar uma administradora e a sua opção vai ser ou você fecha seu negócio e abre outro, que pode ser até abrir uma associação, quando puder, porque agora ainda não pode, ou você vai ser uma cooperativa de seguro. E aí você vai ter que aprender a ser cooperativa, porque você nunca foi. Você é uma associação disfarçada de cooperativa. Sim. Não estou falando que você é 100%, mas é a maioria dos casos. Tá? E aí você vai ter que aprender duas coisas. Você vai ter que aprender a ser cooperativa e ser seguradora. Porque é uma cooperativa de seguro. Sujeita às mesmas regras do seguro. Buraco bem mais embaixo. Isso foi feito para bancada ruralista. Isso foi feito para outra galera. Isso não foi feito para proteção patrimonial. Para proteção veicular. Sim, perfeito. Quero que a gente aprofunde isso na próxima vez que você vier aqui. Mas para finalizar, antes da gente finalizar aqui, eu queria ver que você tem alguma novidade, algo que é impactante aí no mercado, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre a IAGE, não é? IAG, pô. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o que te inspirou a fazer isso. Tá. O IAG, Instituto de Administração e Governança Estratégica. Qual que é o propósito desse instituto? É formar gestores capacitados para a gestão estratégica. Sim. E de onde vem essa demanda? O IAG não faz só isso, faz outros tipos de curso, mas eu comecei a receber dos meus clientes, especialmente, uma demanda muito específica, que olha, eu não estou entendendo nada. Onde é que eu vou estudar esse negócio? Ou, para onde eu vou, né? Para onde que eu corro? Ou, eu quero ser uma administradora, mas eu não me qualifico o suficiente para ser um gestor. Ou, eu não tenho a formação superior específica, tenho aqui anos de prática, muito conhecimento em administração,
Mas hora que você fala comigo, reserva técnica, PEL, PEONA, capital, resseguro, cara, eu não sei de que você está falando. Apesar de eu conhecer muito bem o meu negócio, que é proteção. Sim. E agora eu tenho que conhecer esse outro lado da moeda. Onde que eu vou? A única opção que esse cara tinha era ir buscar escolas de administração ou de seguro. E aí a gente continuava com o mesmo buraco, porque é um Exatamente. conhecimento específico. E uma outra dor também é tempo. Eu quero abrir uma administradora no ano que vem, ou eu quero ser um presidente de associação e estar preparado para escolher a melhor administradora no ano que vem. Como é que eu vou, nessa altura do campeonato, fazer uma graduação de 4 anos ou uma pós-graduação de 2 anos e largar meus meninos, minha mulher, meu negócio? Tá. Então, essa demanda ficou muito recorrente e, junto com outras pessoas, doutores, mestres, professores, a gente fez um desenho de um curso que consiga atender essa demanda de conhecimento de forma prática e rápida. Então, nós lançamos um curso, que é um curso de formação específica para gestores da proteção patrimonial mutualista, e eu resolvi sair um pouco da caixinha, desse nosso universo. Sim. Porque a gente precisa aprender o que está lá fora. Perfeito. A gente não precisa aprender o que a gente já sabe. Eles precisavam aprender proteção. Sim. Agora a gente precisa aprender mercado regulado. Trazer expertise também. Exato. Então eu convidei uma turma que aceitou, felizmente, fazer parceria conosco, que é o Instituto Brasileiro de Resseguros, é o IRB, vocês já devem ter ouvido falar. O IBA, que é o Instituto Brasileiro de Atuária. A Deloitte, que é uma das Big Four de auditoria. Contratei uma turma de contabilidade muito competente para poder explicar para a gente, além do que é reserva técnica, o que é DRE, balanço, resultado, margem, essas coisas que a gente precisa passar a entender, né? Uma turma de atuários, sempre mestres e doutores, mas cientes de que, cara, a gente precisa falar simples, a gente precisa falar prático e a gente precisa entregar o núcleo do conteúdo do conhecimento. E fui agraciada com algumas pessoas que eu julgo muito referência que aceitaram participar desse projeto. Então, por exemplo, o ex-ministro da Justiça, que é o José Eduardo Cardoso, ele é um dos nossos professores. Bacana. O relator da lei complementar, o Vinícius Carvalho, ele é um dos nossos professores. Vinícius é mestre em Direito Comercial, ele também é formado em Direito. O pessoal da Deloitte que vem são sócios, o pessoal do IRB é um pessoal de altíssima qualificação, são diretores. Um deles é o Paulo Vale, que foi secretário do Tesouro. Tem uma turma que eu convidei também, que são acadêmicos, mas que atuam na Receita Federal, que tem profundo conhecimento dessa parte tributária e contábil. Então, vem uma turma da pesada para falar conciso, para falar simples, mas com muita profundidade de conhecimento. Então, é uma imersão que vai acontecer em Brasília, de 19 de novembro a 23 de novembro. E depois, o que a gente não conseguir dar ali presencial, que achar que ficou de pendurado no conteúdo, porque é muita coisa. Sim. Né? A gente segue com a extensão do conteúdo online no mês de dezembro. Por que dezembro? Porque janeiro a gente tem um módulo em Lisboa. A Universidade de Lisboa, também fiquei muito feliz que eles tenham aceitado esse convite, vai fazer a parte internacional do curso. Então, a gente tem um módulo de extensão, que também vai funcionar numa semana de imersão. Para quem não conhece a Universidade de Lisboa, eles são referência em governança no mundo. Então, eu já fui logo chutar na porta. Você já chegou com os 2 pés. Vão procurar gente grande, porque trabalhar e fazer dinheiro a turma sabe. Sim. Né? Então, agora a gente precisa entender um pouquinho mais da questão da formalização. Então, quem quiser conhecer o curso, se inscreva. Eu não tenho card, eu não tenho o negocinho todo, mas vai aparecer, né? Vai aparecer tá. aqui. O site do curso é IAGE. Sim. .org.br, lá tem um campo de inscrição, você faça uma inscrição e a gente entra em contato para falar sobre essa possibilidade. E aí o Gusmão vai estar lá fazendo a cobertura, vai ser um sucesso danado. Estaremos lá. Perfeito, Fabiana. Cara,
Cara, agradeço demais a presença sua, sempre com muitas explicações e um sucesso aí pelo curso. Eu acho que precisa mesmo. A nossa população ali do sistema de proteção veicular precisa de entendimento, precisa de um conhecimento maior para que tenha essa nova jornada aí, seja uma jornada mais bem feita, né? De acordo com o que foi feito. E aí eu quero terminar com você, se você tiver alguma coisa que eu não te perguntei aí, mas que você gostaria de pontuar dentro desse perfil aí das questões das administradoras ou do infra, gostaria que você falasse um pouquinho pra gente finalizar. Ah, cara, você é fera. Você me deixa sem complementações. Você pergunta tudo. Então, beleza. O que você não perguntou, possivelmente eu também não queria falar. Então tá tudo certo. Perfeito. Fabiano, muito obrigado pela presença mais uma vez. Quero trazer você um prazer. De volta aqui e tem novidades. Quero também te convidar para as próximas novidades que vão vir aí do E-Proteção. E nós ficamos por aqui. Então, fica a informação precisa para você. E se você tiver alguma dúvida, só clicar aqui embaixo e mandar para os próximos entrevistados. Tamo junto, um abraço. Fui! Obrigada, pessoal.